Olá, seja bem-vindo ao Panorama das Criptomoedas. Hoje falaremos sobre Bitcoin, Chainlink, Render, Uniswap e muito mais. Não esqueça de deixar o seu like e comentar neste vídeo sugerindo uma criptomoeda para análise no Bom Dia Cripto de terça-feira. Antes de começar, gostaria de compartilhar uma mensagem com vocês. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Colossenses 3, 13. Obrigado, pessoal. Participe do nosso grupo gratuito. Vamos iniciar o panorama. Fala, turminha! Muito bom dia! Que Deus possa abençoar o seu dia, o seu final de semana. Vamos dar início ao panorama das criptomoedas. Antes de começar esse vídeo aqui, tem alguns recadinhos importantes. Primeiro não esqueça de deixar o seu like para apoiar o canal, isso é bastante importante. Também convidar você para participar do nosso grupo gratuito. O link está fixado no primeiro comentário desse vídeo e deixe no comentário desse vídeo aqui uma criptomoeda para a gente analisar no Bom Dia Cripto, que vai ao ar na terça-feira, beleza? Bom, últimas 2 vagas disponíveis para o curso 100% focado no mercado de futuros também. Se você tem interesse, está rolando uma promoção da carteira recomendada e do curso de futuros, você pode me chamar lá no Telegram, acessando o grupo gratuito ou no meu contato direto, beleza? Bom, andei dando uma pulsada no Instagram esses dias, pessoal. Eu tenho que dar o parabéns para vocês, viu? Porque o tanto de asneira que é falado no mercado de criptomoedas por aí é igualzinho o mercado brasileiro, né? Meu Deus do céu, o mesmo cara que falava há 2 meses atrás que Solana era um lixo, não prestava, agora é a narrativa do momento. É o que eu falo direto para vocês, é muita desinformação dentro desse mercado, falando que algumas moedas não vão voltar, outras vão voltar. É claro que isso é um ponto de vista, né? Cada um tem o seu. E o que diferencia no mercado é quem ganha e quem não ganha, né? Bom, eu tenho um pensamento muito diferente da grande maioria. Eu não posso falar que são todos, né? Porque eu já vi alguns canais muito bons aí por aí, que são pequenos por sinal, né? Sempre é assim. Quanto mais mídia, pior é, né? Infelizmente. A galera foca muito em mídia e esquece um pouco de ajudar ou mostrar como o mercado realmente funciona, principalmente para quem é leigo no assunto, né? E sempre falo aqui para vocês que o mercado não é só comprar e ficar milionário, né? O mercado ele tem um papel de mexer com o emocional da galera e é isso que tira uma grande parte do jogo, a questão emocional, porque a galera não consegue ver a conta ficar negativa, acaba comprando no topo, não entende que o mercado corrige, que são processos normais, né? Vi um vídeo também no Instagram que o cara falava: é só comprar, DCA é só comprar, você não precisa de indicadores para tomar decisões no mercado. Aí ele passa um outro vídeo dele, ele tá com bandas de Bollinger, sei lá como fala esse negócio, nuvem não sei do que, média não sei do que, é meio bizarro, né? Bom, vamos começar a falar do Bitcoin aqui, tem algumas questões aqui. Bom, o Bitcoin ele fez lá uma quebra de estrutura pelo diário, e eu sempre falo aqui para vocês que não dá para confiar na quebra de estrutura no gráfico diário, olhando para um cenário macro. Ou seja, se fosse pelo gráfico semanal, nós teríamos aqui uma probabilidade altíssima do Bitcoin cair e corrigir forte a partir dessa região. Porém, essa quebra de estrutura é pelo diário, igual aconteceu lá atrás, então não dá para confiar muito. Por quê? No semanal não houve a quebra de estrutura. O que é a quebra de estrutura? É uma mudança de característica da movimentação. Então, se o mercado está vindo numa pernada de alta e o mercado faz lá o seu topo, faz uma movimentação desse tipo no semanal, o que ele está dizendo aqui para você? Opa, eu mudei a característica, que seja breve, desse movimento de alta e estou iniciando um processo de correção. Um processo chamado também um processo de mitigação.
Ou seja, o mercado não teve combustível suficiente, a liquidez suficiente para dar continuidade ao seu movimento, então ele vem buscar a liquidez para aí sim seguir o seu destino, tá? Isso é o papel do mercado, igual quando eu falo direto aqui para vocês, que quando você pega o seu carro e você vai viajar, você precisa abastecer, né? Se for um destino longe, porque vai acabar o combustível. Então o mercado também é dessa forma, tá? O que a gente entende aqui do Bitcoin? A questão aqui é o seguinte: o mercado ele raspou a liquidez de baixo e não raspou a liquidez na teoria de cima. Se nós pensarmos o que eu estou falando aqui do panorama para vocês, que nós tínhamos duas expectativas ali, né? Ou o mercado subiria para cair de novo, ou ele cairia para subir e aí sim tomariam aí uma tendência de alta, principalmente nas altcoins, tá? Vou só falar um negocinho que eu falei lá na área de membros para vocês. E eu sou bem sincero quando eu trago os vídeos aqui no canal, não tem por que eu ficar falando o que eu não estou fazendo, né? Como a maioria faz aí com vocês. Eles falam que provavelmente nem eles estão fazendo. Não tenho Bitcoin, não vou comprar o Bitcoin. Ah, mas o Zezinho falou que o Bitcoin vai valer 1 milhão. Tá bom, vai sem mim. Tá? Enquanto o Bitcoin não corrigir até onde eu acredito que ele deve corrigir, eu não compro. Tá? Eu mostrei um negócio lá pra galera, na área de membros, basicamente aqui, ó. Se o Bitcoin subir da onde ele tá, vamos colocar aqui que ele vai dar uma alta violenta aqui até 150 mil. Olha o tamanho dessa alta, hein? Olha que é puxado no mercado, só para vocês terem uma base, né? Nós estamos falando aqui de uma porcentagem de 123% da onde o Bitcoin tá. Se eu fechar o olho e comprar uma altcoin ali, provavelmente ela vai pagar o dobro disso aqui. Tá? Claro que só pra galera nova não é qualquer coisa também, tá, pessoal? É só um exemplo. Então não tem sentido eu comprar o Bitcoin numa região dessa para buscar um alvo supostamente de 150 mil com o objetivo de 123%. Por quê? Bitcoin é caro. Eu preciso colocar uma quantia boa para fazer uma rentabilidade boa, né? Então, na minha visão, não tem sentido eu pagar no Bitcoin nesse preço. Agora, se o Bitcoin corrige, aí é uma outra história. Aí entra a questão até onde é o preço justo, já expliquei aqui para vocês do movimento, tá? Então, para mim, não há sentido eu comprar o Bitcoin nessa região, principalmente porque o Zezinho tá falando que o Bitcoin vai não sei na onde. Quem é mais velho aqui no mercado vai lembrar que esse cenário aqui tá igualzinho 2021. Onde falavam de apostas, que o mercado não perderia não sei o quê, que o mercado não perderia não sei o quê. E aí aconteceu tudo o que aconteceu, tá? Não tô falando que vai acontecer de novo, mas eu, pessoal, não vejo sentido eu comprar o Bitcoin agora, com o meu dinheiro, tá, pessoal? Isso aqui, pra galera que fala, ah, você não vai comprar o Bitcoin, isso aqui é o meu dinheiro, tá? Eu compartilho o que eu estou fazendo aqui no YouTube para vocês. Já deixei muito claro aqui que, diferente da maioria, eu não vivo de YouTube. Tá? Então, para mim, não importa se tem 5 mil pessoas, se tem 1 milhão de pessoas. O que eu gosto, o que eu quero que seja sempre assim, é que as pessoas que estão aqui, de fato, querem buscar conhecimento, a entender como o mercado financeiro funciona. Não só o mercado de criptomoedas, mas todos os mercados. Entender sobre a oferta e a demanda, como são as movimentações, para que lá no futuro vocês consigam aproveitar sozinho a encontrar, ou lá no futuro vocês encontrem sozinhos boas oportunidades no mercado, tá? Mostrei há um tempo atrás aqui para vocês algumas moedas da carteira recomendada, que eu separei lá uma média quando o mercado subiu, nós tivemos uma média de muito mais de 3.000%. Ou seja, se eu estou falando do Bitcoin a 123% aqui a 150 mil, qual é o sentido? Só para eu dizer lá no meu churrasco da minha família, olha, eu tenho Bitcoin. Onde você comprou? No topo. Ah, desculpa, né, pessoal, mas não vejo isso agora. Agora, num cenário otimista para o mercado deveria romper esse topo aí, pessoal.
um cenário otimista, ele deveria romper esse topo para levantar as altcoins. Porém, tem algo bem interessante nas altcoins que eu venho falando para vocês, que o mercado provavelmente está fazendo, e ele está deixando claro que, olha, eu vou voltar de novo. E aí, quem está aqui no canal há mais tempo vai lembrar que lá 9 meses atrás, lá quando eu falava assim, olha, o mercado vai voltar. O mercado vai voltar. Aí vinha lá o Zezinho, o Gustavinho, nunca que vai voltar, nunca que vai voltar. O mercado fez isso aqui, nunca mais voltaram mesmo no canal, né? E aí aquela velha história. Agora, o que a gente tem aqui? O mercado tem essa zona de liquidez aqui, topo duplo, o mercado vem pegando, então provavelmente o Bitcoin deve testar a região de 68, 69, que foi o que a gente falou lá no panorama passados, né, que a gente vem falando. Então o mercado tende a fechar essa zona de Farley Gap e ele tende a fazer um movimento corretivo. Tende, tá? Aonde é o movimento corretivo? Aí nós temos duas zonas aqui que a gente pode prestar atenção. Talvez ele tocar novamente até a região de 63 e pouquinho, para fazer esse movimento novamente, ou se ele quiser vir mais um pouquinho até a região de 59. A maior zona de volume está aqui, porque é uma região de consolidação, Farley Gap, né? Então aqui nós temos uma região interessante de volume dentro de negociação, então o mercado pode sim tocar nesse Farley Gap, fazer isso aqui para fazer isso aqui, tá? Se o mercado romper o topo, o que você vai fazer? Nada. Vai subir sem mim, pessoal. Nessa região aí eu não tenho um pingo de interesse em comprar o Bitcoin, tá? Agora, aonde ele teria alvo? O alvo toda essa movimentação que a gente já tinha falado uma vez aqui, se ele quiser ir, seria lá no 87. 86, 87. Se ele quiser pagar esse alvo da estrutura, tá? Só para avisar vocês, para quem tem Bitcoin. Mas enquanto ele não romper o topo, tem que tomar cuidado, tá, pessoal? Porque pode também vir uma tijolada ao contrário aí. Beleza? Só tem que tomar cuidado. Então, Bitcoin, no movimento intraday, que a gente chama, né? Movimentos curtos aqui, eu ficaria de olho nesses dois tipos de movimento. Uma região para vender aqui na região de 69, para buscar a região de 64, 63, e aí sim, talvez pegar um movimento de alta para intraday, tá, pessoal? Para tentar buscar o rompimento desse topo aqui, que é uma região de liquidez. Agora ficou um topo duplo ali, então o mercado também tende a capturar esse topo. Pelo menos dar uma raspada aí, beleza? Bom, vou começar falando das moedinhas que eu tô falando para vocês faz um tempo aqui. Vou começar pela Link. Link já tá soltando, hein? Link já tá soltando. Tem os caras aí falando como as moedas não vão voltar mais. Das que eu estou falando que eu tô comprado, hein? Veremos os resultados daqui a um tempo. Eita. E quando sobe... Opa, agora é a narrativa do momento. Narrativa dos YouTubers, né? Bom, Chainlink, pessoal. E aí, Chainlink, o que a gente tem como movimentação? O que a gente tinha de expectativa em Link? Basicamente, nós tínhamos duas expectativas aqui, que era ou o mercado raspa o fundo, toca a região de 9 para dar início a uma tendência de alta de fato, ou o mercado subiria, podendo chegar até a região de 19,20, e eu falei lá, o melhor cenário é que a Link fosse até a região no mínimo de 26, mas não sabemos se vai. Se ela fizer isso, eu vou realizar. Certo? Porque nós estamos numa região chamada região de manipulação, que é a região dos 50% da movimentação que deu início ao sweep de liquidez aqui de baixo. Certo? Para que seja uma região de manipulação, sempre falo aqui para vocês, o mercado precisa subir. Não tem como ser uma região de manipulação com o mercado caindo. Então, para induzir a galera, precisa criar um novo suporte em cima de uma região de manipulação. E aqui vocês conhecem como fundo duplo. Então, para ativar esse fundo duplo, o mercado deveria chegar até a região de 25, 26, onde eu realizaria Chainlink, tá? Tem uma regiãozinha mais interessante ainda, seria o 35. Vai chegar até lá? Não sabemos. Se for bom para mim, que eu vou realizar, tá? Mas aí eu fico bem de olho.
E convido vocês também a fazer parte da área de membros, porque lá a minha intenção é ficar compartilhando quase todos os dias quando o mercado se movimentar de fato, né? Com a galera o que eu tô fazendo, o que eu tô realizando e por aí vai, beleza? Mas a Chainlink, para mim, na minha visão, é isso. Tô subindo, mas vou voltar em breve. Esse é o movimento que eu entendo aqui. Como nós não temos uma quebra de estrutura no mensal, é de se pensar sim que a Chainlink poderia subir para quebrar essa estrutura mensal para depois iniciar o seu processo corretivo. Tá? Se vocês lembrarem, há um tempo eu tô falando isso. Olha, pessoal, as moedas podem subir fazer uma bela, algumas, né? Fazer uma bela movimentação de alta. Nós estamos falando aí de mais 150%, 200%, para depois corrigir de novo, né? O melhor cenário que eu falo lá na área de membros para galera é justamente que o mercado tivesse feito o oposto. Fizesse isso aqui para depois já subir. E não necessariamente o mercado precisaria retornar nessas regiões, tá? Chainlink, para mim, pessoal, é uma das moedas aí que é uma grande aposta para o mercado em alta, tá? Acredito que ela vai subir forte e ao longo prazo, sim, temos uma expectativa muito boa dela romper esse topo histórico. O que eu falo e que eu penso totalmente diferente do que estão falando por aí das moedas não voltarem ao seu topo histórico. Primeiro que, na minha visão, a pessoa não entende como o mercado funciona, porque se você pegar o mercado de criptomoedas dessa forma no mensal ou semanal, e você comparar lá com o ouro, comparar com o S&P 500, Dow Jones e outros mercados tradicionais, vocês vão entender que todo esse processo, chamado processo de mitigação, é um processo normal do mercado. Lembra a história que eu falo para vocês? Quando você compra lá, ou você vai viajar com o seu carro, você vai um percurso muito longe, o que você vai fazer? Você tem que abastecer. O mercado financeiro é a mesma coisa. O mercado financeiro precisa de liquidez. Sempre deixo claro aqui para vocês. Nada adianta um cara chegar aqui e falar, olha, vou levar a Link aqui a $1 milhão. Tá, vai ter gente para comprar a $1 milhão para que ele realize? Provavelmente não. Não a quantidade que ele gostaria, né? E aí o que vai acontecer? Ele vai ter que realizar mais barato, ele queria vender a $1 milhão, ele vai começar a vender onde tem liquidez. Aonde tem interesse em comprar a galera? Essas regiões. Tá? Então basicamente é isso. Agora, pontos de compra de Chainlink. Bom, esse ponto que ela estava, mesmo que foi falado para vocês, que é uma região de manipulação, nós poderíamos se aproveitar desse movimento, e é por isso que estou comprado, né? Então o meu objetivo volta a ser a região de 26, se ela conseguir até 36, maravilha para mim, né? Aonde eu tenho interesse em comprar mais Chainlink na minha POI, lá na região de 9,59, tá? Porque o mercado também pode fazer um movimento curto, pessoal. Qual é o movimento curto? O mercado fazer isso aqui para fazer isso aqui, ó. E aí sim, fazer esse tipo de movimento. E aí o cenário mudaria um pouco. Mas daí, se acontecer isso, eu atualizo vocês, tá? Porque aí já o mercado estaria ditando assim, olha, se faz isso aqui, tá? Esse tipo de movimento. São expectativas. Se o mercado faz isso, não necessariamente ele precisa voltar mais. Então aí o nosso olhar e expectativa para o futuro vai mudar bastante, certo? Porque aí o mercado, na minha visão, já estaria engatando a sua tendência de alta novamente, que deu início lá no começo, onde o mercado fez toda aquela movimentação explosiva, beleza? Outra moedinha que eu tô falando direto aqui para vocês faz muito tempo é a Avalanche, tá? Venho falando para vocês que eu tô buscando esse alvo aqui em Avalanche na região de 96, $100, tá? Acredito que ela tem uma chance de ir agora, talvez, tá? O que a gente tem de movimento? Também estamos numa região de manipulação de AVAX, sim. E se é uma região de manipulação, o mercado precisa subir. Então, vale a pena comprar para quem não tem Avalanche nessa região? Vale. Montar um DCA, como a galera gosta de falar aí, de forma correta. Qual é o DCA de forma correta? Nas regiões corretas. Você não faz DCA a favor do movimento. Por quê?
A intenção do mercado é pagar barato e vender caro. Pagar barato e vender caro. Se você tem um estacionamento, você compra um carro por X valor, você vai ficar com esse carro por 2 anos, ou a sua intenção, pelo menos, é vender ele pelo mesmo valor que você pagou? Provavelmente não. Você quer pagar X valor e vender por 2x, para que você tenha lucro no mercado. Quando você faz um DCA, que a gente chama descontrolado, a qualquer lugar do mercado, se você tinha um preço médio de 20 e você começa a comprar 30, 40, 50, onde seu preço médio está? Seu preço médio está aqui, ó. E seu preço médio estava aqui. Você está piorando a sua posição. Entendeu? Então, DCA inteligente, você só compra nas regiões corretas e para trás, não para frente. Então, o que a gente tem? Compra a VAX nessa região. Se ela for, aonde que ela pode chegar aqui? Região de 25, você compra mais. E caso for lá na região de 14, 15, você compra mais. Por que caso for? Porque aqui é a maior zona de volume. E temos um Farvalley Gap nessa região. Então, nada impede do mercado voltar. Ele vai lá? Nós saberemos só depois. Tem chance de voltar? Tem. Então, eu deixo tudo marcado para eu entender aonde eu posso arrumar ou aumentar a minha posição. Se o mercado resolve fazer esse movimento e ir até a região de 95, 96, eu vou subir com uma quantidade menor de dinheiro? Vou, mas eu não vou sair comprando o mercado. Porém, é uma região bem extensa de AVAX para depois ela voltar até a região lá de baixo. Então, o que eu tenho que ficar esperto? Com essa região de topo. Isso aqui é uma opção minha. Se ela respeitar essa região de oferta, que é a região de topo aqui, eu não vou realizar, tá, pessoal? Porque meu médio está aqui, vou aceitar esse movimento e aí só vou comprar mais para fazer isso aqui. Então, a VAX é uma aposta minha alta para o mercado em alta. Acredito que ela pode entregar um excelente movimento aí para o longo prazo. Quando a gente se trata de um processo de acumulação, basicamente o mercado está fazendo o seu reteste nessa zona, né? Então o mercado vem aqui e aqui existe um Farvalley Gap. Então o mercado, na teoria, seria o melhor movimento que o mercado fizesse isso aqui para avalanche. Testasse lá a região de 20, 16, para dar início à sua tendência de alta. Mas é uma região totalmente compradora e eu volto a falar. Na minha opinião, essa moeda também vai entregar um belo movimento ao longo prazo. E nós estamos falando aí, só até a região que eu tenho como alvo de médio prazo, de quase 200%, tá? Se a gente consegue deixar um médio próximo a 20, 22 ali, nós estamos falando até o alvo, 300 e poucos por cento. E aí, o seu rompimento já são mais 500%. Entenderam? Então é uma baita movimentação. Uma baita de uma movimentação. Certo? Vamos falar de Uniswap. O Uniswap, segundo alguns aí, nunca mais que sobe, hein? E eu gosto de estar na contramão da galera, não é por pirraça, mas é porque geralmente isso é um mercado. Quando a maioria está fazendo uma coisa, tomem cuidado. Porque o mercado, as instituições tendem a ir ao contrário, porque é a liquidez do mercado, tá? Uniswap, eu tô compradaço em Uniswap. Se vocês lembrarem aqui uma movimentação, gosto de falar, né? Que provavelmente quem tá falando que a Uniswap não volta mais, ele deve ter comprado o topo aqui. Provavelmente, né? É o normal da galera, compra o topo. Aí o mercado derrete, oh, não presta mais, não presta mais. Foi assim todos os anos, tá, pessoal? Em todas as moedas. Vocês podem prestar atenção até 2, 3 semanas atrás aí, era uma narrativa. Aí uma outra moeda sobe 200%, não, agora é essa aqui. Aí a moeda cai, essa não presta mais. Aí sobe uma outra moeda, opa, agora é essa aqui que é a narrativa, entende? Então é isso aí. O que a gente tem aqui, o Uniswap? Vale a pena comprar o Uniswap nessa região? Com certeza. Com certeza. Quando o mercado faz todo o seu processo de mitigação e ele respeita a sua zona macro, é isso que a gente quer, tá? É isso aqui que vocês têm que buscar. O mercado faz a sua movimentação, respeita a sua zona macro,
O que que a gente precisa? Esse movimento aqui, ó, um choque, uma mudança de característica da sua pernada de baixa e estando na sua região macro. Por quê? A partir desse movimento, o mercado diz pra gente, olha, os compradores institucionais ou corretoras ou quem tem dinheiro de verdade, baleias como vocês conhecem, estão defendendo a sua posição. E é com esses caras que a gente quer entrar, certo? Porque eles mudaram a característica da movimentação de baixa. O que que a gente quer? Lembra 9 meses atrás? Qual é o processo normal do mercado, pessoal? O mercado quebra a estrutura, faz um processo de mitigação para ativar essa estrutura e dar continuidade à sua movimentação. Certo? Pontos de compra de Uniswap, aí onde ela está, ponto de compraço. Ponto de compraço, maior zona de volume dentro desse movimento. Certo? Aonde a outra apoia de Uniswap? 4,50. E aí só lá na mínima. Se ela for lá, daí a gente senta aqui e conversa. Tá? Vale a pena comprar aí? Na minha visão, vale muito, pessoal. Muito. Alvos para Uniswap. Tem que tratar o order block de topo aqui como alvo. Tá? Nós já estamos falando aqui até essa região, 66%. Já é uma baita de uma movimentação. A expectativa é que ao médio prazo ela supere esse topo e ela venha testar esse cara do 18, que é uma região de oferta, tá? E já estamos falando aqui de 140%. Aonde que tem uma região bem importante aqui de Uniswap? Lá na região de 28. Já estamos falando aí de quase 300%. Então, se a gente juntar ali a VAX, Uniswap, só aqui você tem 800% se pagar o movimento. Aí nós estamos falando de 123% do Bitcoin se ele for a 150 mil. Não tem sentido na minha visão. Entende? Então, basicamente é isso. Uniswap. Tô compradaço em Uniswap e, por sinal, mandei recado lá na sala que eu comprei mais um pouco ontem. Se eu não me engano, ontem de ontem, alguma coisa assim. Eu comprei mais um pouco aqui. Tem um movimento bem interessante que poderia acontecer nela aqui também, que seria isso aqui, ó. O movimento, se ele sobe, né? Se o mercado fizer esse tipo de movimento, vem aqui para cair de novo, o Uniswap poderia fazer esse movimento novamente, tocar na região de 5 para fazer aí sim um processo de alta. E aí seria um Fair Value Gap, o inverso aqui, né? Uma região totalmente de liquidez, onde o mercado capturou os stops, fez um Fair Value Gap muito interessante. É uma região forte de movimento, tá, pessoal? Esses movimentos tendem a ser fortes. Então, eu tô compradaço e, como citei, acabei de comprar, não lembro agora se foi ontem ou antes de ontem, mais um tanto de Uniswap. Então, é isso aí que eu tenho para falar para vocês de Uniswap. Bom, vamos falar de DOT, depois a gente vai falar de Render, Ethereum. Bom, a DOT é o seguinte. Vamos lá. Quando a gente vem aqui, maior zona de volume é esse processo que ela está aqui de acumulação. Porque é um processo de acumulação dentro de um range, então tende a ser o maior volume. O que que o mercado faz nesse processo? Lembra que eu falei para vocês assim, ó, que o melhor cenário quando as moedas estavam ali era que o mercado raspasse para baixo para fazer isso aqui? Por quê? A partir desse momento, o mercado captura toda a liquidez e dá continuidade a esse movimento, quebrando a estrutura. Então, esse movimento é muito bom, tá? Até para quem opera day trade ou longo prazo, é um dos melhores movimentos para se operar. A Polkadot fez isso lá no passado, dentro dessa região. Então, aqui tinha um fundo duplo. Lembra disso aqui? Fundo duplo. Lembra da Chainlink ali que eu falei para vocês? Então, o mercado raspou o fundo duplo porque é um imã de dinheiro. A galera vê o fundo duplo, vão comprar. Aí o mercado captura esses stops e aí sim faz a quebra de estrutura lá em cima. É isso aqui que importa pra gente. A partir desse momento, a galera gosta de comprar o topo, comprou o topo, e aí o mercado inicia o seu processo de mitigação. Então aqui nós também temos algum cenário para Polkadot. Polkadot pode testar a região de 9 para fazer isso aqui, ou vice-versa.
vai testar a região de 13 para depois fazer isso aqui, para depois subir. Eu, se fosse para escolher entre opções, acredito que o mercado faria esse movimento aqui, ó. Mas como eu cito, eu não sou o dono do mercado, né? Mas eu acredito que tem uma grande chance do mercado fazer esse tipo de movimento. Aí sim engataram-se um processo de alta nas altcoins aí nas altcoins, certo? Aonde eu tô vendo Polkadot ao médio prazo, região de 22 por aí, certo? Eu quero tentar deixar esse preço médio meu em Polkadot próximo a 5, 6 aqui, se eu conseguir, tá? Com o objetivo de 300% aqui também ao médio prazo, né? E aí, só o topo histórico. Esse topo histórico da Polkadot tende a ser um topo histórico difícil de ser rompido, tá? Tende a ser pela movimentação. Então, quando o mercado vem aqui, captura a liquidez e ele quebra essa parte, o mercado acaba deixando um Firewall Gap ali em cima e tende a ser uma região bem difícil de passar. Mas o cenário macro é de alta e se ela for até a região de topo de 44, 46, nós estamos falando aí de 700%. Porém, como vocês sabem, eu não fico contando com o que não aconteceu ou o que vai acontecer ou não vai, eu trabalho realizando, né? Então, se eu tenho aqui um objetivo... Opa, tem um carinha aqui que eu até esqueci de comentar. Esse cara aqui é um order block que precisa ficar de olho nele também. É chamado de order block oculto. É a região do 17 até o 19, tá? Então, se eu tenho aqui Polkadot, meu preço médio consegue ficar nessa região, eu estou falando aqui de mais 200%. E se ela for até a região de 22, 23, é mais 300 e poucos por cento. Ou seja, vocês estão somando isso aqui movimentos que na teoria para um mercado de alta seria numa movimentação fácil. E nós já estamos falando aí basicamente de mais 1000% em 3 moedas. Se a gente colocar em comparação 123% para o Bitcoin chegar a 150 mil, é isso que eu quero que vocês entendam. Não tem por que eu comprar com o meu dinheiro. Respeito quem compra, pessoal. O que eu falo direto para vocês. Cada um cuida do seu dinheiro da forma que achar melhor. Mas eu compartilho com vocês aqui o que eu estou fazendo. E direto eu recebo perguntas: ah, você não vai comprar o Bitcoin? Não vou. Do jeito que tá, não. Tá? Eu gosto de compartilhar e ser sincero aqui com vocês. Não adianta eu falar que eu tô comprando e eu não tô. Então não vou falar isso. Beleza? Então vamos falar aqui agora de render. Qual é a expectativa que nós falamos no movimento de render no RNDR nos panoramas passados? Justamente onde ela veio. Então a expectativa seria que agora ela engatasse um processo de correção. Mas aqui ficou uma zona de liquidez. Então o mercado pode querer subir mais um pouquinho, tá vendo aqui, ó, um topo duplo. O mercado pode querer capturar essa liquidez para testar esse order block, que é basicamente a região de liquidez aqui de 12,50, 12. A expectativa, tá, pessoal? Existe uma diferença entre vai e a expectativa, né, para quem não sabe. Seria que o mercado fizesse esse movimento aqui. A expectativa real do movimento, certo? Quando que ela vai anular esse movimento? Quando ela colocar um fechamento acima dessa região. Aí ela estaria anulando essa quebra de estrutura, que é um choque. Esse choque veio pelo gráfico diário. Opa. Esse choque, essa mudança de característica veio pelo gráfico diário e pelo semanal, tá? O semanal tá aqui nessa região. Então, é uma quebra de estrutura que tem que ficar esperto. Beleza? Agora, quando ela começar a corrigir, aí nós sentamos aqui e vemos os melhores pontos. Ela tem um ponto muito interessante lá na região de 4,54. Belezinha? Que é um order block. Desde que o mercado reverteu a sua tendência, o mercado não voltou a testar. Então, como vocês já sabem, eu já mostrei, vocês foram provas, né? A melhor resposta é o tempo. O mercado volta a testar as suas quebras de estrutura. É normal esse processo, beleza?
E daí, daqui a pouco também, se você duvidar, daqui a pouco vão falar que ela não presta mais, né? Porque, opa, corrigiu, não pode corrigir. Solana. E a Solana, o que a gente tinha de expectativa? Justamente o que ela está fazendo aí. Basicamente, indo até a sua região de order block. E agora nós saberemos se ela vai respeitar ou não, tá? A expectativa real do movimento seria que ela fizesse justamente esse movimento aqui. E também engatasse um processo corretivo, um processo de mitigação, beleza? Quando que Solana anula esse movimento? Mesma coisa. Se ela conseguir colocar um fechamento acima dessa região, ela está anulando essa mudança de característica. Ó, houve um choque aqui. Isso aqui, pessoal, é igual resistência e suporte. Resistência foram feitas para ser rompidas. Suporte para ser perdidos, né? Então, nada impede do mercado anular essa mudança de característica, tá? Nada impede. Mas a expectativa real do movimento seria isso aqui. Seria subir até essa região, fazer um processo corretivo para testar esse cara aqui, ó. Lá na região de 90, 91 ali, que é um order block, tá? Esse cara aqui também é um order block na região de 100. Então tem dois order blocks juntos aqui. E aí, se o mercado fizer esse movimento, nós sentamos aqui e vemos as melhores regiões para comprar Solana. Tenho interesse em comprar Solana, mas eu preciso que o mercado me mostre algo mais claro até onde ele vai corrigir, porque as pós e tem as ineficiências de Solana são bastante lá para baixo, tá? Ethereum. Agora, Ethereum tá numa movimentação complexa, né? Por quê? Nós estamos numa região de topo, mas o Ethereum é uma moeda que ela não tem muita ineficiência para trás, então não necessariamente o Ethereum precisaria corrigir tanto. O melhor cenário para o Ethereum aqui é que de alguma forma o Ethereum conseguisse romper esse topo, tá? Para aí sim abrir um novo movimento para que a gente possa ter uma base melhor de movimentação. Porém, um pouquinho diferente das moedas aqui, o Ethereum, deixa eu ver pelo gráfico de 4 horas. Ah, ele até quebrou sim, mas aqui ele anulou o movimento raspando o fundo. O Ethereum basicamente está fazendo um novo movimento. Para que aqui ele fez a captura de liquidez, né? Ó, capturou a liquidez. Então, o que a gente poderia esperar? Se o Ethereum conseguir, talvez, na verdade, teria que colocar um fechamento lá em cima, né? Mas de uma microestrutura, a gente poderia pensar num movimento parecido com isso aqui, para fazer esse movimento aqui. Poderia pensar, tá? Mas aí o Ethereum tem que aguardar, porque logo abaixo dele, dessa região, nós temos um Farvalley Gap aqui, ó. Então o mercado também pode trabalhar para fechar essa ineficiência, talvez aí sim para dar uma continuidade de movimento. Tem sinais de queda forte do Ethereum? Não, por quê? O Ethereum, como igual o Bitcoin, não tem quebra de estrutura pelo semanal, ó. Então é bem diferente, não quebrou ainda, tá vendo? Pavio não é quebra de estrutura, pessoal. Então o mercado, por enquanto, de Ethereum teria que aguardar uma movimentação aí para ficar mais nítida. Agora eu vou falar de uma moedinha para finalizar esse vídeo aqui, que pode ser uma oportunidade para vocês. Tem só que entender os riscos e entender que está contra a tendência, tá? Porque a tendência é de baixa e foi nosso amigo Paulo que mandou para mim agora cedo e eu resolvi falar dela aqui, que pode ser sim uma oportunidade de compra dentro desse movimento. Então eu até deixei um alarme aqui para me lembrar. O que eu tenho de movimento aqui? Eu vou até apagar, vou fazer com vocês para a gente finalizar o vídeo. O gráfico é novo, pode ser facilmente revertido isso aqui. Tá? Então talvez uma operação que seja pequena pode se transformar numa operação longa e bem lucrativa. Beleza? Vamos lá. Nós temos lá, o que a gente busca aqui? Liquidez, onde o mercado captura liquidez e faz uma reversão de movimento. Então nós tínhamos um fundo, o mercado fez aqui um famoso fake boss. Ele fez uma quebra de estrutura mentirosa e a partir desse momento o mercado faz uma reversão de movimento. É isso aqui que importa pra gente, formando um choque, mudando a característica e aqui no mínimo ele está dizendo pra gente assim, olha,
eu estou iniciando o meu processo de mitigação. O que é isso? Se eu estou numa movimentação de baixa, eu quero transportar o dinheiro do ponto B aqui para o ponto A, onde deu início a toda a movimentação de baixa. Então, no mínimo, a gente pode ter essa expectativa de movimento, certo? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, ela faz uma movimentação que eu gosto bastante, que é o quê? O mercado faz uma zona de liquidez antes da POI, né? O que a gente tinha de POI aqui? O order block, que deu início à movimentação e ao sweep de liquidez, ó, captura de liquidez. E o mercado testa nessa região. Aqui existe dois cenários. Primeira coisa, tá, pessoal? Vou deixar claro, é uma tendência de baixa. Então, o que muda? A sua probabilidade, certo? Mas é um movimento bem interessante. Posso comprar GNS agora? Pode. Vale a pena comprar, tomar esse risco? Na minha visão, até vale. É um movimento interessante. O que não pode acontecer? Perder o fundo. Tá? Porque se perde o fundo, anula a movimentação. Aí fica bem estranho. Mas, o que eu falei, eu vou tomar esse risco aí, vou comprar ela, vou pagar para ver esse movimento. Agora, quero ter um pouco mais de cautela. O que eu poderia aguardar? Uma nova confirmação de movimento. O que seria? O mercado colocar um fechamento diário acima de 3,73 e fazer basicamente esse movimento aqui, ó. Aí você teria uma entrada por confirmação. Qual o objetivo? O objetivo mínimo desse movimento tem que buscar o topo da estrutura. Já que o movimento respeitou esse sweep de liquidez, o objetivo mínimo seria o topo. Região de 6,89, 100%. Tá? E aí, como é uma tendência de baixa, tudo tem que ser tratado como alvo e pontos para ficar realizando, né? Por quê? Pode ser que o mercado reverta? Pode ser. Mas você quer pagar... Vou dar um exemplo aqui, tá, pessoal? Quer pagar para ver o mercado reverter? Tá tudo bem. Mas se o mercado pagou aqui 100%, tira o seu risco. Se você fizer uma realização de 50% do que você comprou aqui, volta a falar. Por exemplo, comprei 5 mil. O mercado veio aqui e me deu 100%. Opa, então eu vou tirar os 5 mil e vai continuar os 5 mil. E aí vou pagar para ver se ela vai reverter a movimentação. Entendeu? Assim você não tem mais risco, você está com o emocional tranquilo e deixa fluir se você quiser. Isso se você não quiser realizar tudo, tá? Pontos de venda também, se ela passar esse topo, região de 7,90, aí você tem que tratar como tudo é alvo, tá, pessoal? Região de 9, região de 11, caso ela for, e por aí vai. É um movimento bem interessante. Talvez pode dar muito certo, e talvez sim, pode ser até um início de uma reversão de movimento, viu, pessoal? Bem interessante. O risco relativamente é bem curto. Você tem 12% de risco, tá? E se você colocar aí 12% de risco para buscar esse topo, você tem uma operação de 9 vezes o seu risco. Então vale muito a pena tomar esse risco na minha visão aqui. Belezinha? Então isso é o panorama de hoje. Espero que eu possa ter sido claro e ajudado vocês de alguma forma, mostrando a minha visão do mercado, as minhas expectativas de movimentação aí para o médio e longo prazo. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Muito obrigado. Um ótimo final de semana a todos. Não esqueça de deixar o seu like. Valeu. Fui!